Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina desenho técnico assistido por computador. Bem-vindo aí à última aula da semana 4. O professor Antônio Francisco Savi usa camisa polo azul marinho com detalhes brancos na gola e na manga. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Prática na correta cotagem de desenhos técnicos, incluindo a indicação de tolerâncias. Como eu disse na aula passada, prática da correta cotagem de desenhos técnicos, indicando a indicação de tolerância, né? Com a indicação de tolerância. Então, vamos ver alguns exemplos aí para fixação do conhecimento, tá bom? Slide intitulado Exemplos de cotas, com desenhos que representam diâmetros e raios. Na parte superior, 5 figuras lado a lado representam diâmetros. A primeira é um retângulo horizontal com um recorte em formato de semicircunferência no centro da aresta superior. O meio do recorte é marcado por uma linha traço-ponto vertical. Outra linha traço-ponto conecta as duas extremidades do recorte. As linhas formam uma cruz. Uma seta bidirecional inclinada para a direita atravessa o cruzamento das linhas e marca o diâmetro do que seria a circunferência completa. A seta tem o valor 20. A segunda figura é uma circunferência completa cruzada no centro por uma linha traço-ponto vertical e outra horizontal. Uma seta bidirecional inclinada para a direita atravessa o cruzamento das linhas e marca o diâmetro do que seria a circunferência completa. A seta tem o valor 21. A terceira figura é uma circunferência completa cruzada no centro por uma linha traço-ponto vertical e outra horizontal. Por fora das laterais do círculo, duas linhas sobem verticalmente. Entre elas, no topo, uma seta de cota horizontal com o número 13. A quarta figura é uma circunferência menor cruzada no centro por uma linha traço-ponto vertical e outra horizontal. Por fora das laterais, duas linhas sobem verticalmente. Duas setas de cotas horizontais indicam essas linhas e apontam para o espaço entre elas. Acima da seta, à direita, o número 8. A quinta figura é uma circunferência menor do que o anterior, também cruzada no centro por uma linha traço-ponto vertical e outra horizontal. Há duas setas de cota oblíquas. Fora da circunferência, uma aponta para a área inferior esquerda da circunferência e a outra aponta para a área superior direita e tem o número 3 acima. Alguns exemplos de cotas, né? Coloquei aqui alguns exemplos de cotas aqui em circularidades, né? Os jeitos corretos aí que nós podemos fazer essa observação, tá? Geralmente a cota quando é diâmetro, né, você coloca a cota na posição oblíqua, tá? Aproveitando ao máximo, né, a linha do desenho, tá? Nós podemos ver aqui que tem a linha de concentricidade aqui. Então eu continuei um pouco a linha do desenho com uma linha de chamada aqui, né? Continuando o contorno, né, do círculo, e foi colocada a cota, tá ok? Né, isso pode ser feito também num círculo aqui inteiro. Quando o círculo é muito pequeno, né, eu posso puxar aqui a linha de chamada, né, a linha ciliar, linha de chamada ou linha auxiliar, tá? Eu repito as duas, né, e colocar a cota, aqui no caso a cota é 13. Né. O círculo menor ainda, né, eu posso fazer a linha de chamada e as cotas por fora, né, desculpa, as linhas de cota aqui por fora, né, e também a cota sendo indicada por fora, e aqui um círculo menor ainda, né, com o mesmo conceito aqui, só que você utilizando as linhas do desenho, também indicando aí a cota 3, tá? Isso na indicação de diâmetros, né? Na parte inferior do slide, duas figuras lado a lado representam raios. A primeira é um retângulo horizontal com a aresta esquerda convexa para a esquerda e que forma um semicírculo. Dentro do retângulo há um slot elíptico horizontal, que é uma forma retangular com os cantos arredondados. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa toda a figura e forma ângulos retos com linhas verticais. Da esquerda para a direita, uma linha traço-ponto vertical delimita o diâmetro do semicírculo e ilustra o que seria a aresta esquerda do retângulo. Uma seta de cota R16 parte do cruzamento das linhas e desce na diagonal esquerda até a borda curva.
Dentro do slot, duas linhas traço-ponto verticais, uma no lado esquerdo, outra no lado direito. Uma pequena seta parte do cruzamento das linhas e vai até o canto arredondado. Uma linha de chamada para fora tem a indicação R5. A aresta direita do retângulo tem os cantos arredondados. Dentro do retângulo, uma seta de cota é R2 e aponta para o canto superior direito. A segunda figura tem formato retangular. A aresta superior é convexa para cima. O canto inferior esquerdo é acentuadamente arredondado e o canto inferior direito é levemente arredondado. No interior da peça, uma linha traço-ponto vertical a divide ao meio. À esquerda, um círculo cruzado no centro por linhas traço-ponto horizontal e vertical. Uma seta de cota parte do cruzamento das linhas e desce na diagonal esquerda até a borda arredondada da peça. Fora do desenho da peça, uma linha de chamada identifica essa seta como R12. No lado direito da peça, uma seta de cota oblíqua e com um desvio apontado para a aresta superior convexa e se estende para fora da aresta inferior. A seta tem a identificação R80. O canto inferior direito da peça, que é levemente arredondado, tem uma seta de cota R3. Fonte de todas as figuras, Desenho Técnico Mecânico 1, 2023. A indicação de raios, né? Nós vimos aí que você coloca a letra R, né, indicando que aquele ali é um raio, tá? Normalmente, por que eu falo normalmente? Você coloca a seta aqui da cota, né, a linha de cota, né, onde você põe a ponta seca do compasso, né, para traçar esse raio aqui de 16. Mas por que eu falo normalmente? Às vezes você tem uma, né, como nesse outro desenho, você tem um raio aqui, no caso aqui é raio 80, mas esse raio 80 não vai estar aqui, ele vai estar fora, né, fora até do papel do desenho. Então eu coloco essa linha de cota com esse formato de flecha, ela é uma flecha interrompida, né, falando que aquele ponto, a ponta seca do compasso não é ali, ou seja, aquele ponto ali não é o raio 80, mas sim né, em outro ponto, né, porque ele não cabe ali no desenho, tá ok? Então, voltando aqui, né, esse raio 16, né, indicando aqui de forma oblíqua também, aqui um canto arredondado, né, indicando aqui o raio 2, e esse furo ovalado aqui, né, né, indicando o raio 5, tá, da mesma forma também. Aqui indicando o raio 12, né, aproveitando o círculo, né, vai ser o mesmo centro aqui desse círculo. Então, a partir dele aqui tem o raio 12. Né, vocês podem observar que essa cota aqui, né, vai ser semelhante a esse raio 3, ou seja, eu puxei, só que ao contrário, né, ele está de frente aqui para a seta, né? Então, foi colocado o raio 12, mas é a partir daqui e não a partir daqui. A seta indica de onde ele veio, tá? O raio 80 eu já falei. E o raio 3, né, também é normal você colocar essa linha de cota aqui, com ela dando essa quebrada, né, para colocar o valor do raio também, é comum ser feito isso, ao invés dessa forma também, tá? Mas é correto também. Novo slide com o título Exemplos de cotas. No canto superior direito, uma figura representa o quadrado, desenho de uma peça com três componentes representados por formas retangulares, dispostas lado a lado e cujas simetrias são marcadas por uma mesma linha traço-ponto horizontal. O primeiro componente é um retângulo médio. Linhas de chamada horizontais partem das arestas superior e inferior para a esquerda. No espaço entre as linhas, uma seta de cota bidirecional vertical com o escrito símbolo de quadrado, 20. Linhas de chamada verticais descem das arestas esquerda e direita. Entre as duas linhas, uma seta de cota horizontal com o valor 24. O segundo componente é um retângulo maior. Dentro dele, uma seta de cota bidirecional vertical se estende da aresta superior até a inferior com o escrito símbolo de diâmetro 36. O terceiro componente, à direita, é um retângulo pequeno com uma faixa chanfrada na lateral direita, em formato de trapézio. Ao redor do componente, diversas setas de cotas. O comprimento total do componente é dado por uma seta bidirecional horizontal com o valor 15. O chanfro é identificado por 2 vezes 45 graus, e a base menor do trapézio tem a indicação, símbolo de diâmetro 12. A peça tem comprimento total dado por uma seta de cota bidirecional horizontal com o valor 69. A indicação dos quadrados, né, exemplos de cotas e quadrados,
né, você olhando essa vista, né, você não sabe né, se essa parte aqui ela é quadrada ou é cilíndrica, né? Então tem aqui o símbolo do quadrado, indicando que ela é quadrada. Aqui o símbolo de diâmetro, né, indicando que ela é um cilindro aí. E aqui mesma coisa, nesse raio de 12, né? Uma observação aqui, vocês podem ver que essa cota aqui está indicando a 2 vezes 45 graus, né? Indicando que as duas pontas aqui, elas têm 45 graus. Para evitar essa confusão de cotas, né? Eu já falo que são 2,45, você já parte do princípio que ela é simétrica, né? Então, ou seja, do outro lado é 45 graus também. Na parte inferior do slide à esquerda, um desenho representa esférico, um círculo central com quadrados acoplados nas laterais. Uma linha traço ponto horizontal e outra vertical se cruzam no centro do círculo. Uma seta de cota bidirecional se estende da área superior direita até a área inferior esquerda do círculo e tem o escrito símbolo de diâmetro ESF 32. Aqui é o símbolo de esfera, né? Ou seja, esse formato aqui é uma esfera, né, com um raio de 32, né, que são elementos aí esféricos, tá? Novo slide com o título Exemplos de cotas. No canto superior direito, um desenho de elementos angulares. Peça formada por duas formas retangulares. A de cima é pequena e centralizada, e a de baixo, um retângulo horizontal maior. E a aresta inferior tem um recorte com as laterais chanfradas, inclinadas para a direita. Uma linha traço ponto vertical marca o meio da peça. Setas de cota informam. A altura do retângulo pequeno é 5. A altura do retângulo maior é 10. A distância entre os chanfros é 20. A distância entre o chanfro à direita e a extremidade direita da peça é 5. A altura do chanfro é 4. O chanfro à esquerda tem um ângulo de 135 graus indicado por uma seta de cota bidirecional e curva. O chanfro à direita tem um ângulo de 45 graus, também indicado por uma seta de cota bidirecional e curva. Seguindo aqui, elementos angulares, né, também eu tento aproveitar ao máximo aí as linhas do desenho, né, para indicar o ângulo. Quando a cota não tem um espaço para escrever aqui, né, eu posso puxar aqui uma linha auxiliar, ou linha de chamada, né, para indicar o ângulo, mas a indicação da linha de cota ela é sempre, né, no formato de um ângulo, né, ou seja, ela é em formato circular, tá ok? Aqui outros, né, que nós já vimos, aproveitando a linha do desenho e puxando uma linha de chamada para essa cota 4, né, com o número aqui do lado esquerdo, né? Aqui mesma coisa, né, e as outras cotas são normais. Na parte inferior do slide, desenho para representar espaços reduzidos. Peça retangular horizontal com um recorte em formato de T invertido na aresta superior. Na aresta inferior, um recorte retangular. Uma linha traço-ponto vertical marca a simetria da peça. Linhas de chamada e setas de cota indicam as alturas de cada seção. Como os detalhes dos recortes são espaços reduzidos, as setas de cota e suas identificações são posicionadas fora e dentro do grande retângulo. Duas linhas de chamada horizontais delimitam a altura do recorte superior, cuja seta de cota está logo abaixo, com o número 3. Outra seta de cota está acima da figura e indica a altura do rebaixo, 2. A largura do rebaixo é 4. E a altura do recorte inferior é 1,5, com seta de cota no interior da peça, virada para baixo. E ainda espaços reduzidos, né, esse formato de cota, né, ou seja, as linhas de cotas com as setas ao contrário, né, do lado de fora da cota, indicando, né, aquele valor. Esse 4 até poderia estar aqui, né, no meio, mas, né, optou-se por colocar aqui fora. Aqui mesma coisa, né, com esse mesmo princípio, só que 2, o 3 milímetros aqui também aproveitou a mesma linha de chamada aqui para as duas cotas, e esse valor de 1,5 também, né, no mesmo princípio do espaço reduzido, né? Então, a gente tem que partir do princípio de você utilizar o mínimo possível de linhas de chamadas, né, e o máximo possível aí com as linhas que já existem, incluindo as linhas do desenho. Novo slide com o título Exemplos de cotas e o texto: a tolerância do furo é J maiúsculo 7, a tolerância do eixo é H minúsculo 6. Ao lado direito, desenhos de dois componentes semelhantes às partes de um pistão. À esquerda, um retângulo horizontal representa o eixo. A aresta esquerda é representada por uma linha de ruptura. Uma linha traço ponto horizontal marca o meio do eixo.
Ao lado direito do eixo, duas linhas de chamada se estendem das arestas superior e inferior. No espaço entre as duas linhas, uma seta de cota bidirecional e vertical, com o escrito símbolo de diâmetro 70, H minúsculo 6. No lado direito da imagem, o segundo componente, retângulo vertical com faixas rachuradas nas partes superior e inferior. Entre as faixas, um retângulo branco marcado ao meio por uma linha traço-ponto horizontal. Ao lado direito do componente, duas linhas de chamada se estendem das arestas superior e inferior do retângulo branco. No espaço entre as duas linhas, uma seta de cota bidirecional e vertical, com o escrito símbolo de diâmetro 70, J maiúsculo 7. É, voltando aí das tolerâncias, né? Aqui, de novo, um eixo e seu habitat da sua camisa, né? Do eixo. Aqui um cilindro aí de 70, né? O espaço de 70 também. Então, a tolerância do furo é J7, tá? Então, a tolerância do furo aqui. E a tolerância do eixo é H6. Na parte inferior do slide, uma tabela intitulada Dimensão Nominal em milímetros. Os dados listam intervalos e tolerâncias para furos e eixos. Na primeira coluna, a faixa de dimensões acima de 60 até 80. Para o eixo com tolerância H minúsculo 6, os valores 0 e menos 19. Para os furos com tolerâncias F maiúsculo 7, mais 30, mais 49. G maiúsculo 7, mais 10, mais 40. H maiúsculo 7, 0 e mais 30. J maiúsculo 7, menos 12, mais 18. K maiúsculo 7, menos 21, mais 9. Fonte tolerância dimensional 2023. Então, a gente tem lá a tolerância do eixo H6, a gente vai na tabela. H6, então a tolerância dele é de 0 a menos 19. E a tolerância aqui da camisa é J7, vai de menos 12 a mais 18. Tá ok? De novo, né? Se não indicar aqui, ele vai estar no rodapé do desenho. Novo slide com a mesma tabela do slide anterior. Abaixo o texto. O afastamento superior do eixo é 0 micron e o inferior é menos 19 micron. Para o furo de tolerância J7, o afastamento superior é mais 18 micron e o inferior é menos 12 micron. Fonte tolerância dimensional 2023. Aqui indicando o H6, né, do furo. O H6 aqui do cilindro, desculpa. Então, H6 ó, de 0 até menos 19. Então, o afastamento superior é de 0 micron e o inferior é de menos 19 micron. Para o furo de tolerância J7, o afastamento superior é mais 18 e o inferior é menos 12. Aqui no J7, menos 12 e mais 18. Tá ok? Isso é tranquilo, né? Porque vem na tabela, né? De acordo com a especificação daquele desenho, né? O exemplo de cotas, ou seja, exercício, né? O cálculo, né? Alguns cálculos normais aí de dimensão nominal, afastamento superior e inferior, dimensão máxima e dimensão mínima. Slide Exemplos de cotas. Exercício. À esquerda, figura retangular vertical com as extremidades superior e inferior rachuradas. Ao centro, uma linha atravessa a figura horizontalmente. À esquerda, linhas auxiliares seguem as arestas superior e inferior. Entre elas, uma seta de cota vertical bidirecional com as informações. Símbolo de diâmetro, número 20. Em fonte menor, acima, mais 0,021. Abaixo, mais 0,008. À direita da imagem, em um retângulo cinza, o texto. Calcule: A. Dimensão nominal. B. Afastamento superior. C. Afastamento inferior. D. Dimensão máxima. E. Dimensão mínima. No slide seguinte, as respostas. A. Dimensão nominal 20 milímetros. B. Afastamento superior 0,021 milímetros. C. Afastamento inferior 0,008 milímetros. D. Dimensão máxima 20 mais 0,021 igual 20,021 milímetros. E. Dimensão mínima 20 mais 0,008 igual 20,008 milímetros. Então, calcule, né, a dimensão nominal. A dimensão nominal é o valor, né, menos 20 milímetros aí. O afastamento superior é 0,021. Tá? O afastamento inferior é 0,08. A dimensão máxima, né, é o valor, né, da cota mais
o valor do afastamento superior, que é 20,021, e da dimensão mínima é com 0,008. Então, essa dimensão vai de 20,008 até 20,021. Tá? Então, essa é a tolerância aí desse furo, ok? Novo slide com o título Exemplos de tolerância geométrica. Na parte superior do slide, 3 retângulos brancos com um conceito e um símbolo. Coaxialidade, desenho de um anel entre dois traços inclinados para a direita e paralelos entre si. O anel é composto por um círculo maior, com um menor dentro. Planeza, símbolo de um paralelogramo. Perfil de superfície qualquer, símbolo de um meio círculo com o topo voltado para cima. Na parte inferior do slide, imagem tridimensional do engate de um braço de reboque, visto lateralmente. A peça tem o braço de ferro comprido, com um pequeno furo centralizado à direita e uma inclinação para baixo à esquerda em L. Na base do rebaixo, um parafuso do engate de reboque com cabeça esférica e uma porca na extremidade inferior. No lado direito da imagem, desenho. A cabeça esférica é representada por um semicírculo com o topo achatado horizontalmente. Logo abaixo, a peça fina até uma base retangular fina. Abaixo da base, um retângulo vertical mais fino, com outro dentro, posicionado na parte inferior. Uma linha traço ponto vertical marca a simetria da peça. Uma linha de chamada parte do topo achatado da cabeça e indica o símbolo de perfil de superfície qualquer e o valor 0,2. Uma linha de chamada desce da base retangular fina e indica o símbolo de planeza, seguido do valor 0,3. O retângulo vertical abaixo da base tem a indicação de coaxialidade e o valor 0,1. Exemplo de tolerância geométrica, né? Então, nessa peça aqui está indicando superfície qualquer, ou seja, essa superfície aqui ela tem que ter essa planicidade aí, né, na sua superfície ovalada, né, ou em forma de circunferência, tá? Ele tem que ter essa coaxialidade aqui, ou seja, no máximo de 0,1, né, com essa parte de cima da peça, ou seja, ela não pode estar... imagina dois cilindros rotativos, né, no qual eles não estejam no mesmo eixo, né, eles vão ficar desbalanceados, né? Então isso que é coaxialidade, né? Então aqui ele fala do máximo que pode ocorrer aqui nessa peça. E a planeza, que é essa parte, né, essa parte plana aqui desse guincho aqui, né? Acho que a peça é um guincho aqui no engate, né? Um engate, né, que leva uma carreta ou um trailer, né? Enfim. Tá? Então essas são as dimensões, as tolerâncias geométricas dessa peça, tá? Indicadas aí por aqueles símbolos que nós já vimos. Slide com o título Semana 4. Adquirir a capacidade de realizar a cotagem em desenho técnico. Adquirir a capacidade de indicar dimensões e tolerâncias em desenho técnico. Objetivos específicos da Semana 4. Conceitos de cotagem e sua importância na interpretação de desenhos técnicos. Normas e convenções para indicar dimensões e tolerâncias. Prática na correta cotagem de desenhos técnicos, incluindo a indicação de tolerâncias, aula 11. Então, pessoal, essa semana terminamos aí a parte de cotas, tá? Né, falando alguns exemplos da prática correta da cotagem, tá? De novo, eu venho informar para vocês que acompanhem, façam os exercícios e a leitura, né, e o acompanhamento das aulas, que é importante para você levar um conhecimento, né, de forma cronológica aí da construção desse conhecimento, tá ok? Né, perguntem nos fóruns, tá, as dúvidas, enviem e-mail para os facilitadores, ou seja, nós estamos aqui para dirimir aí as dúvidas e chegar no objetivo lá, no final, com o conhecimento de vocês, ok? Em um novo slide, as informações. Semana 4. Adquirir a capacidade de realizar cotagem em desenho técnico. Adquirir a capacidade de indicar dimensões e tolerâncias em desenho técnico. Semana 5. Criar visitas em corte para representar seções transversais de um objeto. Para a semana 5, né, como disse, acabando a semana 4, a gente vai, a habilidade, né, que nós vamos trabalhar na semana 5, é criar vistas em corte para representar seções transversais de um objeto. Novo slide com as referências bibliográficas. Silva, Arlindo et al.
Desenho técnico moderno, disponível em Minha Biblioteca, quinta edição, Grupo GEM 2023. Desenho técnico mecânico 1, disponível em http://www.simulacal.eesc.usp.br/dtm/curso 1/aula_04.pdf. Acesso em 24 de setembro de 2023. Arquivo PDF Tolerância Dimensional, disponível em edisciplinas.usp.br. Acesso em 17 de outubro de 2023. Tolerâncias geométricas. Arquivo PDF. Título: PMR 3103. Produção Aula 3. Tolerâncias geométricas. Disponível em edisciplinas.usp.br. Acesso em 17 de outubro de 2023. São as referências bibliográficas dessa aula. Bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. univesptv.com.br